Jesus Cristo. Que bênção, que privilégio falarmos com o nosso Deus e o privilégio que Ele aí fala conosco, né? E com certeza a palavra de Deus hoje vai continuar a falar com cada um de nós. Eu sou o pastor Jacques e tive o privilégio de congregar aqui entre 2018 e 2020, uns 2 anos mais ou menos. E aqui aprendemos muito com essa amada igreja, com a vida dos irmãos, com a vida da pastora Ronilce, aqui fomos abundantemente abençoados. E nesses dias, até essa semana estamos retornando para o Rio Grande do Sul. Servimos ali auxiliando, pastoreando a igreja por um ano na Serra. E agora o Senhor vai nos levar para outra cidade ali, que Ele tem preparado para nós, para continuarmos a servir. Amém. Parabéns pelo logo da igreja, né? IBER, uma igreja em movimento. E a mensagem de hoje, que é a continuação do domingo passado, tem tudo a ver, né? Uma jornada de decisão espiritual. A caminhada tem tudo a ver com movimento. Decisão é uma questão de decisão espiritual, é uma questão, é uma atitude ou falta de atitude que todo ser humano tem. Consciente ou inconscientemente, o ser humano decide receber a Deus, andar com Deus ou não. E essa mensagem, então, que nós já temos compartilhado, quem porventura não estava aqui no domingo passado, quando a pastora Ronilce pregou, dessa mesma mensagem, hoje a gente vai dar continuidade no encerramento dessa mensagem, pode olhar ali no YouTube, no Instagram, né, que está salvo lá. Então, a gente vai dar continuidade. E o assunto aqui, então, né, jornada de decisão espiritual, é trazido uma escala. E qual é a importância dessa escala? É para nós entender o momento de fé de alguém, a começar por nós mesmos, né? Entender da onde saímos, por onde já passamos e aonde nos encontramos no atual momento. Mas principalmente depois da gente ter essa consciência quanto a nós, conhecendo o nosso Deus, a pessoa que a gente está caminhando, os nossos sementes, o nosso discípulo, nós entender melhor ele, para entender a maturidade dele, a vida que ele está vivendo na sua jornada. Então, aí na semana passada, então, a pastora Ronilce falou em relação à revelação natural, à convicção, o papel de Deus, à esquerda aqui. Revelação natural, foi citado o Salmo 19, 1 ali, que fala que Deus, os céus revelam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Foi falado de convicção, e aí a pastora falou em relação ao nosso papel, de nós cultivarmos, de nós semearmos, e foi trazida a tabela, ela explicou muito bem. Nós não vamos nos deter em nada do que ela já falou, só vamos dar continuidade, mas ela falou na questão da pior situação do estado do ser humano, que é marcado ali no -10, bem embaixo, que é uma pessoa sem consciência do ser supremo, uma pessoa que não tem consciência de que Deus existe. E aí, cada degrau ali melhora um pouquinho espiritualmente a caminhada, a jornada de fé de uma pessoa. A pessoa que tem um pouquinho de consciência, percebe um pouquinho do Evangelho, tem atitude positiva em relação ao seu discipulador, entende o Evangelho basicamente, entende as implicações do Evangelho, tem atitude positiva para com o Evangelho. E a pastora parou mais ou menos por aqui, reconhece que o problema é pessoal, falou bastante de cultivarmos, de semearmos, e nessa noite então a gente vai falar também de semearmos e por fim da colheita. Então, irmãos, o ser humano, a vida
vida do ser humano, a vida biológica nossa, de todo ser humano, desde que Deus criou todas as coisas, Ele nos criou. Depois que entrou o pecado no mundo, o ser humano nasce, vive e morre. Nasce, vive, uns vivem mais, outros vivem menos, e com certeza, até que todos morreram, irão morrer, a não ser aquele dia que Jesus vier, que vai pegar aqueles que vão estar aqui e não vão provar a morte, né? Mas fora isso, em toda a história vai continuar, porque Deus diz que é assim. Deus limitou a vida humana. O ser humano nasce, vive e morre. Só que a vida espiritual é diferente. A jornada de vida espiritual começa, a cabeça humana não entende. Primeiro o ser humano morre. O ser humano tem que morrer. O homem, o eu tem que morrer. Para ele começar a viver. Para ganhar vida verdadeira. E aí ele vive, quando acaba a vida terrena aqui, a vida dele continua eternamente. Amém? Amém. Então nós vamos meditar. E aí nós entramos no primeiro grande assunto, aqui detalhando um pouquinho hoje, a questão da regeneração. Eu convido os irmãos, vamos ler todos juntos aqui, uma definição do que é a regeneração. Algo fundamental na caminhada, na jornada do ser humano, experimentar a regeneração. Vamos ler? É o ato inicial da salvação, em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, fazendo dele uma nova criatura em Cristo. É a obra do Espírito Santo, em que o pecador recebe o perdão, a justificação, a adoção como filho, a vida eterna e o dom do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Na tela anterior, na lâmina anterior, foi marcada ali as várias etapas de uma caminhada. E lá em cima está como divisor de águas a questão da nova criatura, o grande alvo da jornada, da empreitada da igreja, é o ser humano passar essa barreira. A regeneração é um momento histórico, como lemos, onde nasce uma nova criatura. Aleluia. A regeneração. Jesus, quando andava aqui, pregou e deixou bem claro que o nascer de novo espiritual era básico, era fundamental. Ninguém teria acesso hoje a Deus, muito menos na eternidade, se não nascer de novo. Aleluia. Jesus disse, primeiro Jesus disse assim, olha, quem não nascer de novo, está lá em João 3, de 3 a 6, Jesus explica isso. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode ver. E ele começa a aprofundar, mas aí o estudioso, o mestre que estava com ele ali, questiona, mas como é que pode ser isso? O homem e a mulher não tem como entraria no ventre da sua mãe e ia nascer de novo? Aí Jesus explica mais profundamente ainda. Olha, em verdade, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Ele disse, primeiro não pode ver, não pode nem ver, muito menos entrar. E aí ele diz que é necessário nascer da água e do Espírito. Porque, e aí ele explica, porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então, por isso dessa definição, que é um ato inicial da salvação, quando alguém recebe a salvação de Deus, naquele instante, Deus insere uma regeneração nessa nova pessoa, ela nasce de novo, o pecador perdido,
Quem é o pecador perdido? São todos que não têm Deus, que não se encontraram, que não se entregaram a Deus ainda. Éramos nós. Eu me converti com 31 anos, era eu. Independente da idade da pessoa, independente de onde ela mora, reside, o que faz na vida, sem Deus estão todos perdidos, sem exceção. Independente da condição, independente da aparência, das alegrias que demonstra no momento, sem Deus, está naquela escalada de baixo, porque Deus não faz acepção de pessoas em lugar nenhum. Mas para Deus tem dois tipos de pessoas: aqueles que são dele, ou melhor, aqueles que são dele estão salvos, e aqueles que não são dele estão perdidos. Só tem dois tipos de pessoas para Deus, mas Ele quer, e quer que usar a igreja para muitos, multidões que até agora não conhecem o Senhor. Venham para se juntar com a sua igreja e serem salvos. Nós falamos então, nós lemos aqui nesse conceito, o pecador perdido, olha só o que ele recebe: perdão, justificação, adoção como filho, vida eterna e dom do Espírito Santo. A gente adulto, aquela hora da conversão, de realmente nascer de novo, leva aquele impacto, não é por menos, né? Recebe naquele momento, naquele dia, essa enxurrada de bênção em sua vida, que nem dá para entender naquela hora, né? Não dá para entender porque não tem conhecimento bíblico naquela hora, geralmente. Mas é isso que acontece. O perdão independente da quantidade de pecados, tipos de pecados que o pecador perdido estava enrolado, estava atolado, está perdoado. Aleluia. Ele recebe esse perdão, e lembre-se, a palavra de Deus diz que ele recebe a justificação. A justificação, o que é? É um ato parecido que acompanha a regeneração, acontece ao mesmo tempo. Nasce de novo, automaticamente Deus automaticamente justifica. Está justificado o pecador. Como assim? Como assim? Está absolvido. Isso que significa. Justificado é um ato também de Deus, não pela atitude do ser humano, é um ato também de Deus, que o pecador perdido agora é considerado justo. Olha só, até aqui cheio de culpa, de traumas, de dívidas para com outros, e para com Deus, para consigo mesmo, né? Agora Deus diz: a partir de agora tu és justo. Mas por quê? Pelos méritos do sacrifício de Jesus Cristo. Pela razão a gente não entende, mas o Espírito Santo nos dá esse entendimento. Pela misericórdia, pela graça, como cantamos, somos considerados justos por causa de Jesus. E mais, a justificação também nos diz que Ele nos capacita. A partir daí, então, nós temos uma caminhada com retidão perante Deus, e aí perante o ser humano também, justificado, absolvido. Aí nós vamos adiante ali, papel de Deus, é Deus que regenera, é Deus que faz nascer novamente pelo seu Espírito Santo uma nova criatura. O nosso papel, o papel da igreja, depois de semear, de plantar, é hora de colher. É hora de colher. Que momento maravilhoso! É o auge da vida da igreja, vendo almas se rendendo a Jesus. Mas para isso acontecer, para a regeneração acontecer, resposta do ser humano, é necessário que aconteça. É de graça, sim, mas teve o preço, teve o sangue de Jesus,
E o ser humano necessita, em primeiro lugar, decidir. Ele tem que reconhecer, no -3, a pastora Romilce já mencionou, que é necessário reconhecer que o problema é pessoal. O problema, antes de eu nascer de novo, estava aqui. Eu tentava arrumar até na minha volta para a coisa ficar boa e ter paz. Tentava mudar a minha esposa e não dava certo. Tentava mudar o meu ambiente para ficar bom e não tinha jeito. Até que a gente tem encontro com o Senhor. Aleluia. O príncipe da paz, que nos transforma, que nos dá o seu Espírito Santo. Mas aí é necessário decisão. O ser humano tem que decidir. É Deus que faz, mas Ele tem que dar o seu passo. E o passo da decisão, em primeiro lugar, implica reconhecer que ele, antes de aceitar Jesus, ele é um pecador perdido. Não adianta ter listas de boas obras, não adianta nada. Ele tem que decidir por Jesus e colocar a Jesus como o único Senhor em sua vida, largar de mão outras coisas, outras crenças, mas centrar sua fé em Jesus Cristo, o Senhor. A gente ouve, irmãos, alguns dias atrás, um apartamento alugado, eu estava até no banheiro ali a fazer a barba e escutava involuntariamente, mas o som era ruim, a gente escutava sem querer, né? O som do vizinho. Eu não sei se era ele ou ela, escutava uma mensagem em relação ao horóscopo, uma pregação era em relação, e ela escutando realmente ao que ela era, o que ela cria, né? Mas só que a pessoa pregou em relação ao horóscopo, e depois, olha, mas se não estiver bem ainda, tu lê o Salmo 23. E aí falou um pouquinho, e se não estiver bem ainda, tu acenda umas velas, mas não sei para quem que ela disse lá, eu digo, é uma enxurrada. A pessoa tem fé, né? Mas ela tem fé em tudo que é coisa, em tudo que é porcaria, né? E diz, confessa a Deus, Jesus, não, Jesus também está, mas a fé que nós falamos é estar centrada unicamente em Jesus Cristo. Aleluia. Atos 4,12 nos diz que em nenhum outro há salvação, em nenhum outro, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Eu acho linda essa versão, tem versões que falam diferente, mas essa que eu mencionei, ela cita que também debaixo do céu não há nenhum outro nome. Ou seja, nem no céu, nem na terra, não há nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos. Fé e arrependimento são as palavras e as atitudes do ser humano, alinhados também, irmãos. No capítulo 2, versículo 37 e 38, e depois no 3, 19, fizeram a pergunta para Pedro. Pedro pregava de uma maneira poderosa, mas aí alguém, o ser humano que assim, tá, mas e o que eu faço? Creio, tá, mas e o que eu faço? Seja objetivo, fale em poucas palavras o que eu devo fazer para ser salvo. No 2,37 de Atos, bem no final, não vamos ler todo, alguém perguntou, e o que devemos fazer para ser salvo, para ser regenerado? E Pedro, no 7,38 e lá no 3,19, ele diz, arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Arrependam-se. Esses dois passos são atitudes, resposta que o ser humano deve dar após reconhecer que precisa de Deus, que depende de Deus, se arrepender dos seus pecados, da sua posição humana,
que vivia, quem sabe, tendo a vida centrada em si próprio. Mas agora, após ele decidir, então, no íntimo, arrependimento implica uma mudança interior. Não é só uma consciência de que fez as coisas erradas, que pecou. Não é só pedir desculpas, mas o arrependimento é uma posição interior, sincera perante Deus, de quebrantamento, de disposição de mudança de vida. Não sei se alguém já fez a perguntinha para vocês. Vocês sabem a diferença das atitudes entre Judas Iscariotes e Pedro, 2 discípulos de Jesus? Eram 2 dos 12. Judas Iscariotes todo mundo sabe, né? Foi aquele que traiu Jesus. Traiu vergonhosamente, escandalosamente. Mas estava previsto que isso ia acontecer. Mas o que ele fez após trair Jesus? Caiu a ficha, como se diz, mas se encheu de remorso, tristeza, e acabou se suicidando. Pedro caminhou muito por Jesus. Depois de caminhar 3 anos, teve um momento que ele negou a Jesus. O grande Simão negou 3 vezes que conhecia Jesus. Mas o que aconteceu com Pedro? Foi ali que, na verdade, Pedro se converteu. Até ali ele estava se enchendo de conhecimento, de experiência, sendo discipulado, mas não tinha se convertido. Diz-nos a palavra que Pedro chorou amargamente quando fitou os olhos de Jesus após negar ele pela 3ª vez. Saiu dali, foi ao pó, chorou. O que foi? Arrependimento profundo, íntimo. E é tudo que Jesus queria, que Jesus permitiu. Inclusive Jesus tinha dito que isso ia acontecer com Pedro, que ele ia negar. Mas conhecia o coração dele, que a partir dali, aquele quebrantamento, aquele choro, nasceria um novo homem. Nasceria de novo. Estaria regenerado. Glórias a Deus. Vamos adiante. Foi citado, mas vamos citar novamente, 2 Coríntios 5,17, vamos ler. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Que maravilha! Aqui Paulo, dizendo então, olha, essa é a condição, se alguém está em Cristo, se alguém nasceu de novo, agora está em Cristo, é uma nova criação, tem uma nova identidade, foi feito filho de Deus, porque até ali era criatura de Deus, ganhou como herança. E Paulo segue, implica 2 coisas. É a promessa de Deus e nós temos que usufruir e viver após sermos nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. É isso que nós temos que viver. Se formos perdoados, ficou para o passado. Passou. Trazer uma ilustração quando estamos dirigindo o carro, um carro, quem sabe, cheio de pessoas. Para onde nós olhamos? Para o para-brisa ou para o retrovisor nós ficamos mais detidos? Para aquele grande vidro na frente, né? Aquela jornada, aquela caminhada que nós definimos que vamos caminhar, e escutando e dando atenção para quem está conosco, não para quem ficou lá da onde saímos, das nossas origens. De vez em quando damos uma olhadinha assim no retrovisor, não é bom, né?
mas só por segurança, para não esquecer aquela experiência boa ou ruim, amarga que tivemos. É um fato que aconteceu, mas o cumprimento dessa promessa, que as coisas antigas passaram, que agora não estamos mais presos nela, estamos libertos. Passou, porventura lembramos, damos glórias a Deus, que aquilo ficou para trás. Coisas novas agora conosco. Que coisas novas? Em primeiro lugar, agora temos comunhão com Deus. Nos relacionamos, como cantamos no último hino, falamos com Deus. Que privilégio! Que privilégio, irmãos! Um ser humano que é pó, eu pó, você pó, falar com Deus. Nós temos que ter essa consciência e a fé. Quando vamos falar com alguém importante, com a agenda marcada aí, que às vezes nem se consegue agenda para falar de tão importante que são, né? Tem que se arrumar e tal, se preparar, se fica nervoso, né? Agora, gente, irmãos, a gente fala com Deus. E quando nós oramos, nós temos que ter essa fé. Nada mais, nada menos, nós falamos com Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Surgiram coisas novas, relacionamentos novos, relacionamento com Deus em primeiro lugar, relacionamento com o próximo, com a igreja. E os relacionamentos antigos, muitos, lógico, família, colegas de trabalho, são os mesmos relacionamentos, ou melhor, são com as mesmas pessoas, mas agora é relacionamento diferente. Aleluia. Porque quem habita agora, porque quem está no comando é o Senhor Jesus. Nova criatura. Vamos adiante. Isso, nova criatura agora liberto do que aprisionava. Agora em condições de andar com segurança, andar com paz, com confiança, não dependendo de circunstância, de A ou B. Quem depende dos outros, da circunstância, para ter paz não vai ter nunca. Preste atenção, querido irmão, querida irmã. Se depender dos outros, não vai ter paz nunca. Nós temos que depender do nosso Senhor. Está cheio do seu Espírito Santo. E viver como nova criatura que somos. Nova criatura, livre das prisões, andando seguro. E aí nós entramos no outro grande assunto nosso, que é a santificação. Vamos ler aqui uma definição. Santificação é um termo bíblico necessário, porque Deus diz que sem santificação também ninguém vai ver a Ele, não vai entrar no reino. Santificação não é o que o mundo tenta botar na cabeça, com visões e definições distorcidas, e não é às vezes um conceito que está dentro da própria igreja, às vezes, entre irmãos, às vezes, que não vêm a beber, não aprenderam, um conceito errado, arrepia e quer ser, é crente, nasceu de novo, mas não quer ir a fundo nessa questão. Santificação é o processo que principia na regeneração, eleva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo, no interior e no exterior, mediante a presença e o poder do Espírito Santo que nele habita. Então, a pessoa nasceu de novo, é uma nova criatura, apesar de ela não ter conhecimento bíblico ainda, com alguma profundidade, ela entrou num processo de santificação, entrou num processo de santificação, agora colocando os propósitos de Deus para a sua vida em primeiro lugar, e aí ela fica habilitada a buscar em Jesus um tratar espiritual
e moral. Não é só espiritual, de maneira nenhuma. Por isso que eu salientei ali entre parênteses, no interior, lá no espírito, mais profundo do ser humano, lá onde está a fé, lá onde está a consciência, lá nessa profundidade, Deus começa a tratar. E no exterior não um aspecto material, e isso, lógico, a gente se veste com decência e tudo mais, mas o exterior que eu falo, que a palavra fala, é o nosso comportamento, é as nossas atitudes, é aquilo que é colocado para fora. Para entendermos mais, vamos adiante, vamos ler juntos ali, 1 Tessalonicenses 5:23, vamos ler? Que o próprio Deus da paz os santifique por completo, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o próprio Deus nos santifique por completo, corpo, alma e espírito. Então, a nossa alma, falamos do espírito, a nossa alma, a nossa vontade, os nossos sentimentos, Deus trate aí, mude, continua a mudar maus hábitos, enfim, tratar em nossa vida e no nosso corpo. Nosso corpo, sim, nós nos relacionamos, botamos para fora o que vem do nosso espírito, da nossa alma, através do nosso corpo, né? Nossos sentidos, nossa audição, nosso olhar, nosso paladar, nosso olfato, nosso tato, através dos 5 sentidos, através deles, nós colocamos para fora a ação do nosso Deus. Mais algumas questões importantes em relação à santificação. A santificação ocorre com a dedicação do crente. Deus opera a santificação e continua operando a santificação na vida da nova criatura. Mas aí requer uma ação fundamental da igreja, de cada um de nós. Nós nos dedicarmos. Como? Buscando a presença de Deus, orando, tendo tempo de devocional. Todo mundo tem 24 horas no dia, mas para as coisas importantes todo ser humano acha tempo. Qualquer coisa mais importante, por mais agenda cheia que alguém tenha, de dedicar 30, 1 hora, 20 minutos, não importa quanto, Deus não estipula quantidade de tempo. Deus chama diariamente seus filhos para vir ter um tempo com Ele de qualidade. Então, buscar de Deus, ler a Bíblia Sagrada, estudar, meditar na palavra, ter fome, apetite pelas coisas de Deus. A santificação se manifesta através do caráter marcado pela presença e o fruto do Espírito Santo. Como é que a gente percebe, como é que eu me avalio? Se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu estou em paz, e com as demais características do fruto do Espírito. Paulo também explica quais são, né? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fé, mansidão, temperança, ou domínio próprio. Na hora que a gente estiver, me sentir zerado num desses, está mal, a gente tem que se pegar. E bom é, irmãos, a gente que tem o Espírito Santo habitando em nós, a gente se entristece, né? Quando estamos no processo de santificação, mas não erramos mais, não pecamos mais, somos santinhos, não erramos de forma nenhuma. A gente não está mais preso no pecado, que nem antigamente queria largar e não conseguia. Estamos libertos. Agora, por mais que nos esforcemos, de vez em quando a gente comete um erro, peca contra Deus no outro próximo, mas o Espírito Santo vem e fala conosco. Como diz Isaías, a gente escuta uma voz atrás que direciona: eis-me aqui, o caminho, siga.
E bom é quando a gente escuta essa voz antes de cometer o erro, né? Quando só vem algum pensamento ruim, a gente escuta o Espírito Santo antes de errar. Bom é, mas quando porventura a gente não escuta e comete o erro, a gente se entristece. E que bom que a gente se entristeça. Porque se não se entristecer quando pecar, aí a coisa está feia, né? É porque aí está gostando do pecado. Então se entristecer é bom. Eu fico triste comigo mesmo quando eu erro, mas ao mesmo tempo me renovo saber que Deus perdoa, tem solução, né? Tem solução e Deus segue trabalhando a nossa vida. A santificação molda o caráter e tira as aparências. A santificação realiza os propósitos de Deus em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida, em todos os relacionamentos. Quando a pessoa já adquire a consciência, o adolescente, o jovem, começa a mais se relacionar, quem sabe, o jovem, a jovem, começa a namorar, né? Que Deus, que o Senhor esteja ali desde o princípio, que Deus esteja no centro conduzindo, e dando um estilo de vida, continuando o estilo de vida, mais adiante, no casamento fundamental, Deus siga a trabalhar, e o ingrediente seja a presença de Deus, e o amor no casamento, a santificação esteja lá, a santificação esteja no ambiente de trabalho, possamos servir no nosso trabalho, nos negócios, a sinceridade. Vamos ler rapidinho aqui a sequência, Romanos 12, 2. Não se amoldem, disse Paulo, aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem que não quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Nem o cristão, né? Todos querem. Mas a condição está ali anterior para isso se efetivar, para isso acontecer na nossa vida. Não se amoldar às pressões, ao estilo de vida desse mundo. Mas vamos nos moldar aqui, nos moldar aos padrões do Evangelho de Jesus Cristo. E a santificação é isso. É Deus no centro da nossa vida, e o que importa agora são os seus propósitos para a nossa vida, e não olhando para o meu mundinho, para os propósitos que Deus tem para a minha vida, mas os propósitos de Deus para a minha vida estão dentro do propósito maior de Deus, a árvore ali da IBEV, né, da igreja em movimento, estão dentro de um propósito maior, para alcançar vidas. Amém. E aí nós vamos para o final. Vamos adiante. Aí uma breve meditação já que parou aqui. A santificação, o papel de Deus, nosso papel, colher a resposta do ser humano. Após ele nascer de novo, ser regenerado, a avaliação, uma perguntinha que eu me fiz lá, eu acho que quase todo ser humano, quando nasce de novo, perguntei, e agora? O que eu devo mudar? Como é que eu faço para mudar? Avaliação. Irmãos, quero dizer, irmão, irmã, que já nasceu de novo, nunca deixe aquele jargão que soa aí, o velho homem, a velha criatura aí de novo. Não, irmãos, se nós nascemos de novo, a velha criatura morreu, foi sepultada. O que está faltando às vezes em nós é avançar no processo de santificação. É isso que falta. Não é a velha criatura, porque ela morreu, como é que ela vai estar agindo? Não pode. Se está vendo ela, é fantasma. Ou tem que pegar ela e enterrar ela. Então, se ela morreu, como é que ela vai estar aqui? Tem que ser enterrada.
Mas o que acontece? A gente se pega. É como eu falei, por mais que se esforce, erra, peca. Mas é porque nós estamos num processo. E esse processo se manifesta e vai estar acontecendo até o final da nossa vida. Só vai acabar na fase final, que é depois da santificação, que é a glorificação. Amém. Nos céus, lá acabou. Lá sim está a perfeição. Lá nós vamos nos encontrar com Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, nos avaliando, tomamos a decisão, nós fazemos parte agora do corpo de Cristo Jesus. Somos membros, amados, irmãos, iguais. Deus olha, como eu falei, tem o povo que não aceitou a Deus ainda, está perdido por enquanto, porque a igreja está aqui, está em movimento, para alcançá-los e eles virem para Jesus. Mas quem já está com Jesus é membro do corpo. Você percebe, vive como membro do corpo de Jesus Cristo? Que maravilha, né? Que privilégio. Vamos adiante. Quem são os teus sementes? Tem uma pergunta: onde eles estão na escala do reino? Onde estão? Eu acrescento a pergunta: onde estão e quem são eles? Quem são e onde estão? A gente refletir, e nesse estudo aqui é trazido aqui um exemplo, vamos na outra tela. Essa pessoa aqui avaliando, na escola ele tinha um colega chamado Jorge, e ele conversando com ele, conhecendo um pouquinho dele, enquadrou ele naquela tabela de -9. O que é o -9? Vou dizer com as minhas palavras, não decorei, mas é alguém que já tem uma noção de quem é Deus, né? Mas só tem uma noção, não tem noção nenhuma do Evangelho, e nem deu acesso a ser discipulado. É alguém que está precisando muito. Ali no trabalho, a Alice, a pessoa orou, o discipulador, eu estou, ela está um pouquinho melhor que aquele que o Jorge, mas ela ainda está longe de Deus. O -7 significa que ela já se aceita se relacionar com um crente, já deu uma abertura. O outro lá não, o outro lá nós só temos que preparar o terreno, não dá para chegar, né? Querendo converter ele direto, como se diz, bom seria, né? Para Deus tudo é possível, mas o Espírito Santo não trabalha assim. O Espírito Santo não trabalha a voz. O Espírito Santo é perfeitamente sábio e quer nos usar. Tem na vizinhança Cláudio, Mário e Luiz, de -4-1, aí já é gente, já é pessoas, amigo, que abriram as portas para, quem sabe, ser convidada para vir para o PGM, já abriu as portas para ouvir do Evangelho, para ser discipulada. Aí tem um parente lá que já é irmão em Cristo, uma nova criatura. Tem amigos lá, um amigo chamado César, -2, está ali naquela posição que eu citei antes, está ali por se decidir, né? Se decidir, está quase se decidindo por Jesus Cristo. Com isso, vamos adiante na tela ali. Nós temos que perceber o momento certo e deixar o Espírito Santo nos usar com graça. Nós orando por essas pessoas, conhecendo um pouquinho mais a elas, tendo acesso, né, dos nossos atuais sementes e dos nossos, pela fé, dos nossos futuros sementes, dos nossos futuros discípulos. Que a gente já ore por eles. E percebendo então que aquela pessoa não tem noção de quem é Deus, ou não dá acesso, a gente inicia um relacionamento, quem sabe um pouco devagar, mas preparando o solo, quem sabe adubando, quem sabe tirando a erva daninha dali, tirando as pedras, né, daquela pessoa, de uma maneira intencional. Eu vou falar de Jesus, eu vou falar da palavra de Deus para ele, e se Deus quiser amanhã eu vou estar discipulando ele, mas hoje eu vou estabelecer um relacionamento de confiança. Ele vai ver a forma como eu trabalho aqui, né? Eu sou um cristão, mas sou alegre, dou um bom testemunho, preparando o solo, e mais adiante então, depois da pessoa abrir a porta, a oportunidade, aí eu planto,
você planta o quê? Um bom testemunho, um testemunho do poder de Deus em nossa vida, pelo milagre, o melhor milagre que Ele podia fazer na minha vida, é de me dar vida, de me dar salvação, de me dar paz, testemunhando isso, e plantando além do bom testemunho, aí começa a palavra de Deus, e por fim então, a gente colhe, a pessoa vem para Jesus, recebe salvação, glórias a Deus, é a obra completa que Deus quer fazer, a jornada de decisão espiritual visa intencionalmente de Deus, de nós, da igreja, a pessoa chegar naquele ponto ali, dos negativos, números ali, né? Mas espiritualmente falando, de aceitar, se dobrar a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Uma nova criatura, um novo irmão, ganhamos um novo irmão, houve conversão. E Deus diz, nós estamos encerrando, irmãos, o tempo tem passado, e nós vamos encerrar. E Deus, em oração, nos direcionou para fazer 2 convites. E antes de fazer o convite, eu quero citar que Jesus, quando estava aqui no mesmo Evangelho de João, Ele disse que quem ouve da minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Ouve e crê. É assim mesmo. Ali em João também, no capítulo 3, depois do versículo mais decorado, 13,16, Jesus continuou ali e disse: Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, porque aqueles que nele creem não serão condenados, mas os que não creem já estão condenados. Então Jesus veio, e antes de Jesus vir, sem a vinda de Jesus, nós todos estaríamos perdidos. Jesus veio para dar vida. Amém? O primeiro convite, quero citar o convite de Jesus. Mateus 11, 28. Foi um convite que há 31 anos, quando me converti, eu entendi e aceitei. Quando Jesus disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Vinde a Jesus. Tem alguém aqui conosco que, porventura, até hoje não tomou essa decisão que a tomar hoje, de vir a Jesus? Tem alguém? Levante a mão. Amém. Amém. E o segundo convite, para a igreja, para todos nós, que estamos nessa jornada, nós que queremos e precisamos dar novos passos, para estar inserido na igreja que está em movimento, deixar o Espírito Santo a seguir agindo em nós nesse processo de santificação. Santificação não é prisão, bem pelo contrário, santificação é um processo que liberta, que, como já filhos de Deus, novas criaturas, nós andamos, nos aprofundando no processo de santificação, nós vamos aprisionando o que não presta, que estava na nossa vida, vamos levando cativo o que não era de Deus, que estava na nossa vida.
a nossa alma e nosso espírito vão se enchendo de conteúdos divinos, e nós vamos voar, figuradamente, né? Aquela borboleta que não era borboleta, era um casulo, né? Agora está em condições, agora é bela, é bonita, voa com liberdade. O ser humano nascido de novo, nasceu, se nasceu, disse Paulo, né? É nova criatura. Se é nova criatura, está num processo de santificação. Aí a vida cristã é desafiadora, não é fácil não. Deus não disse que ia ser fácil, mas é vencedora, é libertadora, é vitoriosa, e a gente vai cada vez mais sendo mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o perfeito e é o nosso modelo. Vamos estar orando nessa hora, então. Quem quer a oração por esse segundo motivo aqui, pode levantar a mão. Nós vamos estar orando para que o Senhor siga te ajudar nesse processo de caminhada nessa jornada. Maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, por tão imensa e incalculável bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, por ter nos feito teus filhos. Oh Deus, nos dado nova vida, Senhor, nos dado vida e vida em abundância, não só presente, mas vida eterna. Podemos um dia ter rompido aquele ciclo, Senhor, daquele caminho que era de perdição e levaria à perdição eterna. Senhor, mais do que estarmos transbordantes, Senhor, queremos sim, Senhor, alcançar vidas e se transportar, Pai, seja a ponto de alcançar quem está na nossa volta e não te conhece. Ouça a oração de cada irmão e cada irmã aqui presente, Pai, e age naquela área, naquele ponto, Senhor, onde ele não tem conseguido, apesar de esforços, mas Tu seja a diferença, Senhor, e essa luta, essa dificuldade seja uma grande oportunidade, uma nova experiência, uma nova vitória em Ti, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.